Olá, minhas queridas, né? Quero já dar as boas-vindas a você que está aqui comigo hoje, nesta nona aula, né? Nosso nono encontro na Escola de Maria. Então já vamos iniciando este momento, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, minhas queridas, estamos aqui hoje, pela graça de Deus, neste novo encontro, né? E tem aqui uma inspiração para nós, mais uma vez, para que a gente aprenda mais um pouquinho da Virgem Maria. Nosso tema de hoje é: o Espírito é a força que nós não tínhamos. É a energia que nos faltava. Você está precisando de energia? Tá aí, o Espírito Santo, o maior energético que há, né? E a inspiração para nós é sempre na Palavra de Deus, um trechinho, né, da Palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Exatamente no momento em que houve, né, nós falamos do medo na aula passada, que Maria também teve medo, né, antes de dizer o sim. Ela disse o sim, ela foi disponível, mas isso não quer dizer que ela não sentiu medo. E diante, né, dessa situação do anjo dizendo para ela todo aquele projeto de Deus, ela então perguntou para o anjo como que isso ia acontecer. E na aula de hoje, nós estamos meditando justamente a resposta desse anjo, quando ele disse assim: o Espírito Santo virá sobre você, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, diante deste pedacinho da Palavra de Deus, nós temos aí uma meditação, né, a respeito do anjo, a respeito de tudo aquilo que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Maria estava ali naquela situação, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Então aí ela já ficou tranquila, porque justamente ela falou: bom, então se o Espírito Santo vai fazer, então eu vou ficar tranquila, porque ele vai realizar maravilhas, né? E assim é para nós hoje. Uma pequena reflexão para que a gente vá se dando conta, né, de quem é esse Espírito Santo em nós, que força é essa que a gente tem, que energia é essa, né, e que muitas vezes a gente não sabe que tem, ou sabe que tem, mas não se utiliza, né? Para quem esteve aqui na primeira aula, nós falamos disso, né? Que a elegância espiritual de uma pessoa, né, especialmente nós mulheres que estamos tratando na Escola de Maria, é exatamente a sua amizade com o Espírito Santo. É exatamente ser uma mulher cheia do Espírito Santo, que busca no Espírito Santo resolver as suas questões, né, de todos os sentidos. Então, hoje, nós vamos entendendo que o Espírito Santo não é propriedade privada de Deus. Ele não existe para Deus. A gente reza, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente sabe, conhece que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas a gente sempre deixa esse Espírito Santo muito voltado, né, para Deus. O Espírito Santo é Deus. É o amor de Deus Pai e de Deus Filho que se derramou em nós. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o Espírito Santo não existe para Deus. Porque o Espírito Santo já é Deus. Ele existe para nós.
para nos ajudar, para as nossas necessidades, né? Então, ele não existe para Deus, mas sim para as pessoas. E por causa disso, ele vem. Desce sobre as pessoas para capacitá-las a ser, fazer e viver o projeto de Deus. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Sacerdotes, né? Nós iniciamos o mês de agosto, que é o mês das vocações, e o primeiro domingo de agosto nós celebramos o Dia do Sacerdote, né? E o que é isso? É um chamado de Deus que o Espírito Santo conduz, como fez com Jesus. Então o Espírito Santo, ele vem sobre nós para nos dar a capacidade de corresponder ao que Deus nos chama. O Espírito Santo vem para nos dar a capacidade de fazer o que nós precisamos fazer, porque sozinhos a gente não consegue, ou porque não sabe, ou porque não percebe, né, não se dá conta, ou porque não alcança mesmo, tem coisas que estão fora da nossa capacidade. E então somente a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o Espírito Santo nos capacitando, né? Então, como hoje eu estou dizendo dos sacerdotes, né, que desse chamado, né, a fazer a vontade de Deus. Através do Espírito Santo, esse sacerdote sentiu a vocação, ele sentiu esse chamado. E é o Espírito Santo que, agindo nele, ajuda o sacerdote a cumprir esta missão. Por quê? Deus chama, né, e capacita. Deus não chamou o sacerdote porque o sacerdote nasceu pronto para ser sacerdote. Esse aqui nasceu pronto para ser sacerdote. Claro, o chamado vem desde lá do ventre da mãe, né? Como mesmo no profeta Jeremias a gente vê que Deus nos escolheu já no ventre da nossa mãe. Então nós já temos aí um chamado, uma escolha por Deus. Mas não é porque nós somos capacitados que Deus nos que Ele quer. Ele nos escolhe e nos capacita através do Espírito Santo. Como nos capacita? É o Espírito Santo que vai suscitando, vai dirigindo, vai inspirando, vai ensinando. Então, o Espírito Santo, que é Deus, habita dentro de nós para nos ajudar, nos capacitar a ser quem Deus quer que a gente seja, a fazer o que Deus quer que a gente faça e a viver o projeto que Deus tem para nós. Você sabia que Deus tem um projeto para a sua vida? Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um dos seus filhos. O primeiro chamado, né, de Deus a nós é a vida. Ele nos dá a vida, Ele nos chama a vida. A partir daí, Ele tem para nós um projeto de vida. Deus não nos jogou aqui no mundo, né? A gente nasceu do nosso pai e da nossa mãe, estamos aqui e um dia vamos morrer e se formos muito bonzinhos vamos para o céu. Não, não é isso. Deus tem para nós um projeto e para cada filho Ele tem um projeto diferente, personalizado, especial, né? Então às vezes a gente fala assim, mas eu acho que eu não tenho vocação nenhuma, eu não tenho chamado nenhum, todos temos. Todos. De repente você ainda não parou para perceber, para rezar, para pedir para Deus, né, para te mostrar qual é o projeto que Ele tem para você. Então, assim, você ainda não teve, né, essa intimidade com Deus, porque os projetos de Deus, ninguém vem nos contar. Ninguém vem falar para nós, olha, o projeto de Deus para você é esse. Não. O projeto de Deus, ele vai sendo suscitado ao nosso coração. A cada momento que a gente vai se entregando mais para o Espírito Santo, vai se entregando, vai ouvindo, como? Através da oração. A melhor forma de se entregar é ter uma vida de oração, que é o momento em que eu me conecto com Deus de maneira mais especial, de maneira mais direta, né? Então, é o meu momento de oração, por isso é especial a gente ter um momento de oração, porque é dentro deste momento de oração, seu, pessoal com Deus, que Ele vai te mostrando os caminhos, Ele vai te dando discernimento, né? Como eu disse, ninguém chega falando, olha, o projeto de Deus para você é tal. Quem pode saber qual é o projeto que está no coração de Deus para mim e para você? Só Deus é que sabe. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai nos levando caminhos, através dos fatos, através das pessoas. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a cumprir, a encontrar, né, este caminho do projeto dele. Então o Espírito Santo,
é essa terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita dentro de nós constantemente para nos ajudar, né, a fazer a vontade de Deus, o projeto que Deus tem. Força e proteção são dois elementos necessários para a vida. Proteção. Sem força e sem proteção, nós não conseguimos chegar muito longe. Nós precisamos ser fortes e precisamos estar protegidos. Por quê? Forte, porque é uma batalha, nossa vida é uma batalha. E a gente precisa, só pode batalhar, só pode guerrear e vencer quem está de pé, quem está forte, com força, né? Os que estão enfraquecidos caem e perdem a batalha. Então nós precisamos estar fortes. Então, quem nos fortalece? O Espírito Santo em nós, porque nós somos fracos. E a proteção? Também precisamos da proteção de Deus, porque nossos olhos não enxergam tudo. Nossos olhos são, assim, bastante limitados. Somente os olhos de Deus, que é o Espírito Santo dentro de nós, né? O Espírito Santo dentro de nós é os olhos de Deus na nossa vida. E é Ele que vai nos fortalecendo, nos protegendo, porque esses são os dois elementos necessários, eles não são importantes, eles são necessários para a nossa vida. Sem força e sem proteção, a gente não vai longe. Basta olharmos para o nosso dia a dia para percebermos como são bens preciosos e vitais para cada um de nós, a força e a proteção. Tem dia que você fala, nossa, mas hoje eu estou tão enfraquecido. Hoje eu estou precisando da força de Deus. Quando a gente se sente enfraquecido ou porque está doente, né? É muito difícil para a gente conseguir realizar alguma coisa na fraqueza, né? A fraqueza nos derruba. Aí a gente vai vendo que o Espírito Santo é a força que nós não tínhamos. Por que nós não tínhamos? Porque foi Jesus que mandou para nós. Quando Jesus voltou para o Pai, né, nós rezamos isso hoje no terço, nos mistérios gloriosos, no nosso terço, justamente isso, que Jesus, quando voltou para o Pai, ele disse, fiquem aguardando, eu vou enviar para vocês aquele que vai explicar tudo, aquele que vai ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Ele é o Espírito Santo Paráclito, né? Então é a força de Deus, o Espírito Santo é a força de Deus em nós. Deus sabia que nós íamos precisar, por isso ele disse, eu não vos deixarei abandonados, não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é quem nos conduz até o último suspiro da nossa vida. Ele é a vida dentro de nós, ele é a nossa alma, a vida da nossa alma, né? Então, o Espírito é a força que nós não tínhamos, é a energia que nos faltava, a motivação que se encontrava ausente. Olha, o Espírito Santo é uma motivação, é o que me leva a realizar, é o que me dá o motivo para fazer. A partir dele, somos como que revestidos com tal força e proteção que nos sentimos capazes de vencer as contradições e dores do cotidiano. Quando nós estamos na força do Espírito Santo, nós enfrentamos coisas que quando a gente olha para trás e fala, como é que eu aguentei isso? Como que eu suportei isso? Ou quando olhamos para alguém que está vivendo uma situação bem difícil, mas essa pessoa parece que está forte, essa pessoa acaba até acalmando outros, né? Aí a gente fala, nossa, mas eu não sei como é que essa pessoa está aguentando isso, né? Ainda com tanta força, ainda acalentando outros. É a força do Espírito Santo de Deus dentro dela. Então, para a gente ver como é importante a gente se dar conta desse Espírito Santo e deixar ele agir em nós, né? Muito pela oração, que é a forma da gente abrir o coração e deixar ele agir. Senão a gente vai agindo por nós mesmos, né? Então, a motivação que se encontrava ausente, a partir dele nós somos como que revestidos com tal força e proteção que nos sentimos capazes de vencer as contradições e dores do cotidiano. Agora, com ele, não precisamos mais nos esconder, com receio de tudo, com medo de tudo e de todos. Não. Ele nos fortalece, ele nos protege. O Espírito Santo é a proteção que habita em nós, que enxerga o que a gente não vê. Sabe os inimigos espirituais? O Espírito Santo nos protege. Também aos perigos, né? A imagem da sombra se reveste de particular importância. À sombra de Deus nós podemos descansar.
O Espírito Santo de Deus em nós é um refrigério na nossa alma, né? Então, assim, quando a gente está já bem exausto, bem cansado, seja fisicamente, seja mentalmente, seja espiritualmente, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós para nos revestir com a força que a gente precisa para recomeçar, para retomar. Um projeto que deu errado, uma situação em que a gente estava ali se doando tanto e no fim não deu em nada, né? Acabou numa frustração, numa decepção, tem aí o Espírito Santo. Muitas vezes algumas coisas que a gente faz que não tem um final feliz, provavelmente a gente não convidou o Espírito Santo para estar conosco, porque assim, é incrível, né? O Espírito Santo está, ele é a força, ele é a proteção, porém, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós para nos dar todo esse suporte. Mas ele espera a nossa vontade. Ele espera o nosso tempo. Por isso que existem pessoas que demoram tanto tempo para a conversão. Poxa, mas o Espírito Santo não está nele? Tá. Mas essa pessoa não deu liberdade para o Espírito Santo trabalhar. E o Espírito Santo não invade. Ele está aqui dentro guardadinho, esperando um momento, esperando a oportunidade, esperando o teu convite. Por isso que é importante o batismo no Espírito Santo. Por isso que é importante a gente rezar todos os dias e pedir: vem Espírito Santo, me domina, toma o meu lugar, me ajuda a realizar o que eu tenho para realizar. Espírito Santo, avança onde eu não consigo ir, me dá inspiração, me dá sabedoria, me dá o dom que eu preciso, né? Que é importante, cada dia que você acordar, pedir para o Espírito Santo te dar um dom. São 7 dons, né? Para cada dia da semana, são 7 dias. Ao acordar, primeira coisa, antes de tudo, fale com o Espírito Santo. Foi o sopro dele que te acordou. Não acorde, levante e vá viver sua vida como se o Espírito Santo não existisse, como se ele não estivesse aí. Ele está. E muito do nosso cansaço é porque a gente não deixou o Espírito Santo nos descansar. Ou seja, nós não descansamos no Espírito Santo. E o que é descansar no Espírito Santo? É pedir em tudo que ele tome a frente, que ele inspire, que ele dê sabedoria, que ele dê discernimento. Discernimento dos espíritos, que é o quê? De onde vem isso? Vem de Deus? Vem do maligno ou vem de mim? Não é? Então, como é importante para tomar uma decisão, para realizar, né, alguma coisa. Eu vou comprar uma casa, eu vou trocar de emprego, eu vou escolher uma profissão, eu busco agora ajudar na igreja. Tudo isso nós precisamos pedir a força, o discernimento, a sabedoria, o conselho do Espírito Santo, para que a gente consiga caminhar e se encontrar. Senão a gente deixa o Espírito Santo quietinho ali, a gente vai agindo por si só e a gente se arrebenta, morre de cansada, toma decisões erradas, se frustra, se decepciona, né? Numa amizade, conheceu uma pessoa, Espírito Santo, esta pessoa vem de Deus para a minha vida? Esta pessoa, foi Deus que enviou? É bom que eu tenha amizade com esta pessoa? É bom que eu acolha esta pessoa para o lado de dentro da minha casa? É bom esta pessoa na minha família? É bom esta pessoa na minha vida? Espírito Santo, este emprego que eu estou buscando é para o meu bem? É para mim? O Senhor está abrindo a porta? É para mim? Se não for, fecha a porta e abre aquilo que Deus tem para mim. Isso são formas de ir vivendo com mais leveza e com mais paz, porque a gente vai deixando o Espírito Santo agir. E aí ele vai mostrando, né? Ele vai, coloca alguém que fala alguma coisa pra gente, que a gente percebe que foi boca de Deus para nós. Enfim, o Espírito Santo tem os caminhos dele para nos conduzir. Ele tem o jeitinho dele, ele tem as falas dele para que o nosso coração ouça. Só que a gente precisa deixar. Precisamos, em primeiro lugar, ter a suavidade, né, a leveza dos pensamentos. Se a gente estiver muito agitado com as coisas do mundo, nós não vamos ouvir o Espírito Santo falar, porque ele é a brisa leve, né? Ele é aquele que fala na suavidade, no silêncio. Tem até uma passagem bíblica que fala isso, justamente, que Deus não está, né, nos barulhos das tempestades, dos trovões, das chuvas, nem dos ventos. Ele está na brisa leve. Ele está na brisa suave, ou seja, ele está na suavidade, no silêncio, né? Então, nós temos que reservar momentos da nossa vida em oração para que a gente vá podendo ouvir, que é no momento que vem uma ideia, vem uma inspiração, quando a gente fala, nossa, mas essa ideia foi maravilhosa, essa ideia caiu como uma luva, resolveu a minha... Nossa, eu não tenho nem como agradecer, foi perfeita essa ideia. Veio do Espírito Santo.
né? Então, assim, às vezes a gente não se dá conta da ação, da função do Espírito Santo de Deus em nós. E esse Espírito Santo não vem só quando a gente chama, ele habita, ele mora em nós. Então ele está sempre, todos os dias nos esperando no fundo do nosso coração, na nossa alma. Ele espera que a gente partilhe a nossa vida com ele, né? Ele quer nos conduzir aos melhores caminhos, mas ele respeita a nossa liberdade. Então, viver à sombra de Deus nos leva a desfrutar da paz e do refrigério dele. Mesmo que ao redor esteja tudo muito confuso, não tem como viver sem a presença do Espírito Santo. Viver sem o Espírito é abdicar da força e da proteção, é abrir mão, é não querer, é não ter juízo, né? Parece que tá até dizendo isso, né? Não ter juízo. Tipo assim, você é louco de viver sem o Espírito Santo? Você tá maluco de viver um dia da sua vida sem pedir a presença do Espírito Santo? Ou seja, sem pedir a ação dele? Por que quando a gente começa rezando, a gente, né, pede, vem Espírito Santo? Não é que vem um Espírito Santo lá do céu, mas não é uma invocação de Espírito, não. O Espírito Santo está aqui. E quando a gente reza pedindo vem Espírito Santo, é dizer, Espírito Santo, age agora aqui, toma a frente, vem no meu lugar, me ajuda a viver isso, abre este momento, realize este momento, né? Então, viver sem o Espírito é abrir mão da força e da proteção. Então, se você está se sentindo enfraquecido e desprotegido, está precisando rezar mais pedindo o Espírito Santo. Existem novenas ao Espírito Santo que são maravilhosas para nos ajudar a ter mais intimidade com o Espírito Santo, né? À sombra de Deus, nós podemos descansar. Num mundo atribulado, vivemos vidas turbulentas. E nesse caso, Deus nos oferece a sombra que reconforta e recupera a energia que se acaba. Muitas vezes depois de um dia inteiro de cansaço, muitas vezes depois de se entregar tanto, né, nos estudos, no trabalho, na família, nas suas coisas, quando vem aquele esgotamento e a gente às vezes pensa que uma noite de sono é suficiente e o problema não está no sono, o problema não está em dormir, de repente você está até dormindo, mas não está descansando. Quem nos descansa é o Espírito Santo. Então olha que força que nós temos, né? Bem que o título de hoje é esse. O Espírito é a força que nós não tínhamos, mas agora nós temos, né? E temos a todo tempo, a todo momento à nossa disposição. É a energia que nos faltava. Então, viver hoje sem energia é viver sem convidar o Espírito Santo, né? Para realizar. Também ele vem a capacitar a ser e a viver de uma forma completamente nova. Sabe quando a gente já está cansado de uma vida velha? Sabe quando a gente já está assim, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa vida, estou precisando de uma mudança, nossa, estou precisando de uma nova decisão, eu estou precisando de uma escolha, eu estou precisando fazer alguma coisa. Peça ao Espírito Santo, ele vai fazer a sua vida novinha, vai renovar, vai abrir um caminho, vai fazer alguma coisa, ele vai te mostrar o que você não estava vendo, aquilo que você estava vivendo distante dele, e aí é uma vida nova, né? O Espírito vem do alto, não é manipulável e não se encontra sob o controle de ninguém. Ninguém controla o Espírito Santo. Ele é externo a todo ser humano. É a força de Deus que nos reveste e nos inunda com aquilo que é próprio dele. Por ser externo, dependemos dele. E ele não depende de nós. Somos e permaneceremos vazios sem ele. Seremos completos a partir dele. Sabe quando a gente se sente, está faltando alguma coisa? Nossa, parece que eu tenho tudo, mas me falta tudo. Nossa, parece que está tudo tão certo, mas de repente eu sinto um vazio. Falta aí o Espírito Santo, falta aí a força do Espírito Santo, falta aí a ação do Espírito Santo. Deixar o Espírito agir, deixar o Espírito aconselhar e mostrar novos caminhos. Maria é tomada pela força e proteção do Altíssimo. Maria vive a partir do Espírito Santo. Ela respira o Espírito. A força dos seus atos, das suas palavras e da sua fé tem início no Espírito. Maria era uma mulher do Espírito.
O sentimento de proteção é um dos sentimentos mais desejados por todos. Quem não quer sentir, né, a proteção de Deus? Ou quem não quer se sentir protegido num mundo de tudo que nós estamos vivendo? Quem que não quer hoje, quem que não busca hoje sentir proteção? Então é a oração que nos une ao Espírito Santo, né, que nos une à voz de Deus e que nos traz então esse sentimento de proteção, nos traz essa força, né? O Espírito que veio sobre Maria também é o mesmo Espírito que vem sobre cada um de nós. Não tem diferença. Assim sendo, se o Espírito é o mesmo, as ações também são as mesmas. Força e proteção, portanto, estão ao nosso alcance. Não podem ser imaginadas como objetos raros ou para alguns poucos, não. A democracia do Espírito atinge a todos, sem exceção. Maria inicia o mais maravilhoso dos projetos jamais vivido por uma pessoa com a maior força jamais imaginada por qualquer ser humano. O caminho dela estava marcado pela ação do Espírito de Deus, no espírito dela. Está cheia do Espírito e, consequentemente, tudo o que fizer, pensar, sentir e falar será consequência do Espírito que vive nela. O Espírito que veio sobre Maria também é o mesmo Espírito que vem sobre cada um de nós. Não tem diferença. Maria nos indica de forma clara, hoje, na Escola de Maria, resumindo tudo o que foi falado até aqui. Maria nos indica de forma clara e incontestável que a proteção vem do alto, a proteção vem de Deus, a proteção vem do Espírito Santo. De onde me virá o socorro? É um trecho de um salmo, né? Sabemos muito bem a resposta. O meu socorro vem de Deus. É o Salmo 122, se eu não me engano. Mas agora, um Deus que não precisamos procurar no céu, não. Mas um Deus que habita permanentemente dentro de mim, em meu coração. Minhas queridas, que delícia! Que delícia cada vez que a gente vai aprendendo, cada vez que a gente vai ouvindo, se fortalecendo, né? Nessas falas, nessas certezas, nessas convicções que vêm de Deus. Não é qualquer pessoa nos falando, é Deus nos comunicando. É a Virgem Maria, na Escola de Maria, nos comunicando isso. Ela, em primeiro lugar, viveu toda essa força do Espírito Santo. Se Maria está hoje nos indicando, ela primeiro viveu. Ela foi uma mulher que só viveu para o seu Deus. Por quê? Porque ela estava cheia, plena, repleta do Espírito Santo. E conosco também pode ser assim. Conosco também pode acontecer de viver todos os dias pautados no Espírito. Como? Voltando-se para o Espírito Santo. Não deixe de pensar no Espírito Santo em nenhum momento. Trabalhando, dirigindo, fazendo os seus trabalhos, suas coisas. Não deixe de convidar o Espírito Santo de Deus para realizar todas as tarefas com você. Tudo que você tem para fazer, convide o Espírito Santo. Tudo que você for iniciar, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me guia nessa situação. Espírito Santo, me mostra, me dá o discernimento. Não me deixa andar em caminhos que não são os de Deus para mim. E isso não são só em coisas grandes, não. É em coisas muito pequenas, muito singelas, né? Em tudo que você for fazer, tome sempre a decisão de primeiro buscar o Espírito Santo. Eu vou trocar meus filhos de escola. Não faça isso sem antes rezar. Não são todas as escolas que ensinam o bem. Quando você for tomar... eu preciso trocar meu filho de escola porque já chegou a idade, já tem... Vamos rezar. Convide o Espírito Santo. Espírito Santo, vamos comigo buscar uma escola que é cabível para o meu filho. Você conhece a educação aqui da minha casa. Espírito Santo, não me deixa pôr meus filhos em lugares que eles vão aprender o que a minha casa não ensinou. Espírito Santo, abre a porta de uma escola para os meus filhos. Vamos comigo procurar, me ajuda a escolher de acordo com a minha família, de acordo com os nossos princípios. E não tome nenhuma decisão sem antes sentir no coração. Não tenha pressa, Deus conhece o tempo, Deus conhece tudo. Quando você se colocar em oração, creia.
o Senhor vai te responder. Ele tem os caminhos dele para te responder. De repente não é na hora, mas é através de alguém, é através de uma música, é através de uma mensagem que chega no teu celular, é através de algo que você vai ler. Deus tem os caminhos dele para te colocar naquilo que ele quer, para que você seja verdadeiramente feliz. Mas tome em primeiro lugar a decisão de se utilizar desta força que habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, é a força de Deus dentro de você. Não deixa o Espírito Santo sem fazer nada. O Espírito Santo é movimento. O Espírito Santo é dinamismo. O Espírito Santo é o que move todas as coisas. O Espírito Santo é maravilhoso, ele é criador. Foi ele que desenhou todo este mundo que nós conhecemos. Foi ele que desenhou o mar, foi ele que desenhou as montanhas, foi ele que desenhou, sabe? Entenda uma coisa. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o criador de tudo. Ele é o engenheiro, ele é aquele que vai na profundeza de tudo, ele cria lindamente os projetos sólidos, projetos perfeitos. Jesus é o arquiteto, é aquele que vai colocando o projeto ali, vai acontecendo, vai realizando, vai desenhando, vai buscando, as formas certas, os lugares certos, para que aquele projeto aconteça da melhor forma e com segurança. O Espírito Santo, esse que nós estamos hoje aqui, conhecendo um pouco mais, que habita dentro de nós, olha a riqueza que nós temos dentro de nós. O Espírito Santo, ele é o design, ele é o decorador, ele é o design de interiores, ele é o design do nosso interior. Ele pode, criar e recriar projetos maravilhosos de Deus dentro de nós. Ele pode nos ajudar. O Espírito Santo coloca nossos olhos e nos ajuda a chamar a atenção daquilo que é de Deus para nós, dos projetos de Deus para nós, que são lindamente desenhados. É o Espírito Santo que nos ajuda a chegar aos caminhos que Deus tem, aos projetos de Deus. Não deixe o Espírito Santo adormecido dentro de você. Peça, convide todos os dias. O Espírito Santo é a força que nós não tínhamos, mas agora nós temos. Não perca tempo enfraquecido. Não perca tempo perdendo noite de sono com preocupação para tomar uma decisão. Tem o Espírito Santo de Deus dentro de você para te ajudar nesta decisão, para que você seja feliz de verdade. Creia e confie. O que o Espírito Santo te apontar é o que é a sua felicidade. Mas para isso, gaste tempo com Ele. Gaste tempo com o Espírito Santo. Faça amizade com Ele. Encontre-se com Ele todos os dias. Reserve um lugar bem silencioso e vá ao encontro dele dentro de você. Convide, Espírito Santo, eu estou aqui mais uma vez. Quero te conhecer. Se apresenta para mim, me move. E assim era a vida da Virgem Maria. E nesta 9ª aula, a Virgem Maria quer nos ensinar isso. Que dentro de nós existe uma força que a gente não é capaz de imaginar, mas que a gente não usa por não conhecer ou por não acreditar. Por isso, vamos colocar em prática a ação, vamos colocar em prática o exercício, vamos buscar conhecer esse Espírito Santo e deixá-lo trabalhar dentro de nós. E uma vida nova Ele vai nos apresentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza e nos inspire a viver os projetos de Deus para nós. Amém. Até lá, minhas queridas.